Oi gente, tudo bem com vocês? Que saudade de fazer vídeos aqui para este canal. Como eu já falei algumas vezes, o meu tempo tá bem disputado aí pelo trabalho, mas eu tirei este dia de sábado para fazer vídeos aqui para o canal e para tentar pelo menos ter dois aí nesta semana para compensar um pouco a situação em que eu o deixei abandonado aí, né? Então eu espero que chegue a vocês, porque o YouTube tem dessas coisas, né, de querer podar as asinhas de quem desaparece. Não vou nem entrar no mérito de se está fazendo certo ou errado, mas assim, que pena. Hoje eu vou falar sobre algo que eu gosto muito, que é músicas e também livros. Então eu peguei 5 músicas aí, das músicas que eu gosto e que eu tentei deixar o mais diversificado possível, porque eu não sei se vocês sabem, talvez vocês saibam, porque eu já falei várias vezes, mas o meu gosto musical é um tanto quanto espaçoso, se é que vocês me entendem. Ele pode ir de um death metal a sei lá, a ouvir Regina Spektor, não sei exatamente, a um pop suavinho, assim, em uma mesma playlist. Então em uma única playlist pode ir de um lado a outro assim muito rapidamente. E eu tentei deixar o mais parecido com isto aqui. Eu vou deixar as músicas, o nome das músicas aí embaixo para que vocês busquem, caso tenham interesse. Algumas delas são bem conhecidas, outras nem tanto. E daí eu tentei fazer aquela clássica literatura comparada com livros, né? Livros que de alguma forma se encaixam aí na letra, que tem alguma coisa a ver com a letra. E espero que gostem, né? Porque daí eu posso fazer mais vídeos como esse e também suprir a minha vontade de falar tanto de música quanto de literatura neste canal. A primeira música é uma dessas músicas muito conhecidas e eu não sei se é muito conhecida ou porque eu estou neste meio de gente que gosta dessa música, que eu acho que ela é conhecida, mas talvez, né? Não sei. Que é Rainbow in the Dark, do Dio. Eu vou ler um trecho pra vocês e daí eu vou falar da HQ, que acho que combina bastante com essa música. Quando há relâmpagos, você sabe que sempre me deprime, porque eles são livres e percebo que sou eu. Quem está perdido nunca foi encontrado. Eu clamo por magia, eu a sinto dançando na luz. Estava frio, perdi o controle para as sombras da noite. Nenhum sinal da manhã chegando, você foi deixado sozinho, como um arco-íris na escuridão. Um arco-íris na escuridão. Seus demônios, eles te libertam em algum momento? Quando você tentou, eles se esconderam bem no fundo? São eles alguém que você conhece? Você é apenas um retrato, uma imagem no tempo? Nós somos uma mentira, você e eu. Nós somos uma palavra sem rima. Daí, aqui, apesar dessa música estar parecendo bem deprimente, ele vai ter aqui esse final, esse trecho final, que vai dizer: não há visão da manhã chegando, não há sinal do dia. Você foi deixado sozinho como um arco-íris na escuridão. Como um arco-íris na escuridão. Sim, ei, você é um arco-íris na escuridão. Apenas um arco-íris na escuridão, nem um sinal da manhã. Você é um arco-íris na escuridão. Ou seja, meu querido, seja você a sua própria luz, entendeu? Você não precisa que ninguém acenda uma lamparina pra você não, você é a sua própria luz. Então, o que eu pensei... ah lá, Dio autoajuda. Ai, ai. Mas é isso mesmo. Se a música pode ajudar, por que não utilizá-la como autoajuda, não é mesmo? Então, o livro HQ, que eu acho que combina muito, é Solitário, do Chaboté. Com esse pesadelo dessa capa soft touch aqui, que eu não sei o que as editoras estão pensando, que elas não largam dessa desgrama, e que fica horrorosa com o tempo, mas enfim, peguenta, cebosa, né? Desculpem que eu tô estragando esse livro falando mal do soft touch, mas é isso mesmo, falo em qualquer momento que eu tenho disponível, eu falo mal do soft touch. E aqui temos esse exímio quadrinista do silêncio, fazendo do silêncio, porque ele tem poucas palavras, né? Tem poucas palavras, a imagem é o que mais conta, né? Ela que conta a narrativa e que deixa as coisas tão lindas. E temos aqui este homem solitário, que ele é deixado num farol. Ele foi deixado nesse farol porque ele era ele tinha defeitos ali. Ele era uma pessoa um tanto quanto feiosa, feia demais. E ele foi deixado neste farol ali pra morar, pra trabalhar, e meio que abandonado no meio do nada, não tinha nenhuma companhia. E vocês sabem que o farol geralmente tem ali um pequeno montinho de terra e fica esse farol ali, e essas pessoas que trabalham lá, ou essa pessoa,
fica ali, andando em círculos, né? E é o caso deste personagem. Este pobre homem fica ali e ninguém consegue entender o que é que ele faz o dia todo, né? Além do trabalho. Então nós vamos ter ali, esse quadrinho é lindo, gente, é lindo. E nós vamos ter um relance, vamos saber o que este homem faz o dia todo e vamos acompanhar a sua imaginação vívida, ele sendo o seu próprio arco-íris na escuridão. E é muito bonito, é um quadrinho perfeito de lindo, sabe? Ele não é o meu favorito ainda é um pedaço de madeira e aço, né, que é o do banquinho lá, o banquinho de praça. Mas aqui, esse daqui também é um tesouro, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês o pobre indivíduo aqui, ó. Ele tem um dicionário, que é esse aqui, e com esse dicionário ele abre e ele, como ele não tem muito, ele não tem muito conhecimento do mundo externo, né? Ele pega uma palavra e ele imagina sobre o que é essa palavra. Então nós temos aqui construções muito interessantes e muito tristes, principalmente quando ele lê sobre o que significa solidão. Ai, gente, é muito bonito, é muito triste, mas também ele é cheio, assim, de esperança, sabe? É um quadrinho maravilhoso. Pena que tem soft touch. E, pelo amor de Deus, editora, superem isso. É ridículo, é insuportável. Daí, vamos passar para a segunda música. A segunda música, ela só é depressiva. Ela não tem nenhum momento, não tem nenhum arco-íris ali, não tem nenhuma luz, não tem nada, é uma tristeza infinita. Inclusive, a performance dessa música naquele MTV Unplugged é uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida, mas é também uma das minhas músicas favoritas, que é do Alice in Chains, Down in a Hole, que vai falar ali sobre essa pessoa profundamente depressiva, essa pessoa que ela não tem mais nada, ela não consegue se impulsionar a melhorar, ela não tem capacidade para se impulsionar e ela simplesmente não consegue, ela está tão fundo neste poço que ela não consegue erguer a cabeça. E talvez seja um tanto quanto autobiográfico também, né, por conta do vocalista, que tem uma história de vida horrenda e muito triste. E assim, enfim, não vou falar sobre isso porque não é sobre isso o vídeo, né? Mas eu vou ler pra vocês um trecho da música. Me enterre suavemente neste ventre. Eu entrego esta parte de mim para você. A tempestade de areia cai e aqui me sento segurando flores raras em um túmulo, florescendo. Dentro de um buraco eu não sei se posso ser salvo. Veja meu coração, eu o decoro como um túmulo. Você não entende quem eles achavam que eu deveria ser. Olhe para mim agora, sou um cara que não se permite existir. Dentro de um buraco, me sentindo tão pequeno, dentro de um buraco, perdendo a minha alma. Eu gostaria de voar, mas minhas asas me foram negadas. Sério, gente. Eu acho que não existe uma música tão triste quanto essa. Na verdade, as músicas do Alice in Chains costumam ser profundamente depressivas, mas essa música, ela é um outro nível, assim, sabe? Pra mim, pelo menos, né? E o livro que eu escolhi, na verdade, é um personagem que eu escolhi, foi o Septimus Smith de Mrs. Dalloway. E o Septimus é este homem que é um soldado, né? Ele voltou da guerra profundamente destroçado e ele tem a ajuda de sua esposa, mas ele não, a esposa que faz tudo pra ele, que leva inclusive no psicólogo, mas para ele não há mais salvação, ele não sente que ele tem a possibilidade de melhorar, ele está tão preso ali na sua própria desgraça, nas próprias imagens de morte que ele tem, tão preso dentro deste túmulo que criou-se à volta dele. Não vamos dizer que ele criou para si mesmo, porque ele sofreu ali com a guerra e inclusive todos temos nossas próprias batalhas, não é mesmo? E esses túmulos vão se criando à nossa volta e ainda que muitas pessoas consigam sair dessa situação, outras precisam de ajudas, precisam de medicamentos e outras ainda não conseguem nem quando tem ajuda. E esse é o caso tanto da música quanto do livro. Para quem conhece a história do Lane, né, do vocalista do Alice in Chains, eu vou deixar aí o vídeo do Unplugged para vocês verem, que é um espetáculo aquela performance e muito triste. Então, assim,
né? Fica o aviso aí pra vocês, é uma música, é um álbum muito deprimente aquele lá. Eu vou passar para uma música que ela tem gêneros diferentes, tom diferente, e ela é uma crítica específica e maravilhosa para a nossa sociedade, para a nossa civilização ocidental, que é Us, da Regina Spektor. Eu gosto muito da Regina Spektor, eu adoro as letras que ela cria, são realmente muito conectadas com a literatura, também são muito conectadas com uma série de críticas e pensamentos que de alguma forma não se tornam datadas, porque acho que são aquelas críticas que na verdade falam mais sobre o espírito do ser humano do que qualquer outra coisa. Então As é talvez a minha música favorita dela, e eu achei que estava na hora de falar sobre essa música, e com um livro que vocês já estão cansados de ver por aqui, eu sinto muito, mas eu fiquei lendo esse livro com essa música na cabeça, e assim, pra mim encaixa completamente. Us, nós, né? Começa assim. Eles fizeram uma estátua nossa e a colocaram no topo de uma montanha. Agora, turistas vêm e nos encaram, fazem bolas com seus chicletes, tiram fotografias por diversão, divertem-se. Eles vão nomear uma cidade em nossa homenagem e depois dizer que era tudo nossa culpa. Então eles nos darão uma bronca, porque eles têm anos de experiência. Estamos vivendo numa toca de ladrões procurando por respostas nas páginas. E é contagioso. Nós usamos nossos cachecóis com um nó de forca, mas não por querermos o sono eterno, e apesar de nossos talentos estarem gastos, os novos são trabalho escravo que você pode manter. Enfim, é uma música maravilhosa essa, é um espetáculo de música, é muito gostosinha. E o livro que eu pensei em falar pra vocês é aquele que eu nunca falei aqui, só que não, que é o livro dos peixes de William Gould, que é desse indivíduo aqui chamado Richard Flanagan, um romance em 12 peixes. Aqui nós temos este indivíduo, já falei pra vocês várias vezes sobre ele, é uma história encaixada, que vai falar sobre, tem um pé na realidade sobre este prisioneiro que foi levado para esta espécie de ilha de trabalhos forçados e que ali trabalhou, dentre muitas outras coisas horripilantes, trabalhou desenhando peixes para os naturalistas da Europa, né? E a cada peixe ele vai narrando uma parte de sua história que tem a ver com os próprios peixes, né? Só que o que é interessante é que isso daqui vai falar do processo de colonização da Tasmânia e como esse processo, como qualquer outro tipo de processo de colonização, foi uma coisa extremamente violenta, de uma violência tão extrema que tem algumas partes aqui desse livro que são muito desconcertantes, então são horrendas de se ler, mas que é um livro muito engraçado também, que o narrador é impagável. E ele vê o irônico e o ridículo da situação, que é a humanidade querendo se expandir por aí, e vai falar sobre sobre como a história dá um jeito de prender os seus personagens em narrativas que por vezes não são nada corretas, não são nada reais, né? São muito maquiadas. E aqui vai falar sobre isso. Na verdade, esse é um livro sobre narrativas, sobre como se escreve a história, sobre o porquê de se escrever a história, sobre como as ideologias escrevem a história. Então, isso aqui é um puta livro que eu não consigo nem dizer mais pra vocês, sabe? Eu prometo que eu vou ficar um tempão sem falar dele aqui, porque eu já falei muito, mas é porque não dá, né? Eu tenho que falar. Eu prometo que eu vou parar agora, tá? Ok. Agora eu vou para uma banda que que está a milhas de distância de Regina Spektor, que é uma banda que eu não tenho muito conhecimento dela, mas que eu gosto muito dessa música, que me foi apresentada por um amigo, e essa música, assim, me seduziu profundamente. Eu adorei a letra, gostei muito dos clipes, tem 2 clipes, e é simplesmente sensacional, que é Rammstein, que é o Mein Herz brennt. Gostaram do meu alemão? Então, que significa meu coração queima. Eu vou deixar também pra vocês
um texto de uma mulher, de uma moça que escreveu naquele Medium, acho que é naquele site, fazendo uma interpretação dessa música que eu achei fenomenal. Fenomenal, achei muito boa. Então, depois leiam lá se vocês tiverem interesse. A música fala o seguinte: agora, lindas crianças, prestem bastante atenção. Eu sou a voz que vem do travesseiro. Eu trouxe para vocês algo comigo, que arranquei do meu próprio peito com este coração. Possuo o poder de chantagear as pálpebras. Eu canto até o dia despertar. Uma luz brilhante no firmamento. Meu coração queima. Eles vêm até vocês à noite. Demônios, espíritos, fadas negras. Eles se arrastam das cavernas subterrâneas e irão debaixo das suas cobertas olhar. Meu Deus do céu! E daí, agora, lindas crianças, prestem bastante atenção. Né? Porque eu vou refrão de novo. Mas eu vou ler, já que eu comecei. Eu sou a voz que vem do travesseiro. Eu trouxe para vocês algo comigo. Uma luz brilhante no firmamento. Meu coração queima. Essa música vai falar, pelo menos na minha singela interpretação, vai falar ali sobre histórias que contamos para nos assustar desde crianças. Mas como eu disse pra vocês, tem uma análise muito mais aprofundada que leva Freud em perspectiva, que leva um monte de galera da psicanálise e interpreta essa música de um jeito maravilhoso. Mas aqui, pra mim, é uma canção de ninar, assim, para assustar criancinhas, para fazer elas ficarem quietas e dormir logo, né? Então, que espetáculo! Eu gosto muito dos clipes. Eles têm muitas... Essas imagens dos clipes, inclusive, são analisadas por essa moça que... Nossa, que sabor! O livro que eu pensei em pegar é esse aqui do Kingão, né? Mais conhecido como Meu Senhor King, que é o Doutor Sono. Esse daqui é uma espécie de continuação de O Iluminado pelo seguinte motivo. Ele vai seguir aí o Danny. O Danny, aquele garotinho fofinho, lindinho, que costumava ver dead people, né? Costumava ver gente morta all the time. Mas aqui o Danny é um rapaz, um homem de 40 e tantos anos que agora já não é mais tão bonitinho, sabe? Que aquelas coisas que ele via quando era criança agora fizeram com que ele caísse ali num verdadeiro pesadelo acordado. Ele não precisa mais ver fantasmas, ele é o próprio fantasma, ele não precisa mais ver demônios, porque ele tem um outro demônio muito mais palpável que é a bebida, né? Ele se tornou aquilo que ele não gostaria de ser, ele se tornou o pai dele. Então temos aqui o Danny lutando contra esse demônio do alcoolismo, ao mesmo tempo em que ele tem que ajudar uma garota que tem os mesmos poderes que ele. Aqui nós temos também esses turistas em férias, que na verdade não são nada do que parecem ser. São essas criaturas milenares que se mantêm vivos, comendo almas de crianças. E aqui tem cenas horrendas, verdadeiros pesadelos infantis que são colocados aí com maestria pelo Stephen King. Esse é um dos meus autores favoritos, como vocês podem ver aqui nessa singela coleção. Tenho quase todos os livros dele, só não tem aqueles que estão aos olhos da cara, porque eu não sou obrigada. Mas já li quase todos também, eu gosto muito dele. E ele sabe escrever muito bem pesadelos infantis. E esse é um desses livros. Eu poderia citar A Coisa também, mas como a coisa é uma coisa muito citada, então eu preferi trazer Doutor Sono. Agora, a última música e o último livro que eu vou trazer, a última música é da minha banda favorita de todos os tempos. Ela permanece no primeiro lugar inalterado há muitas décadas, ou pelo menos uma década e meia, que é o Queen, né? Estou falando de Innuendo, que é essa música do álbum Innuendo, né? Que é um álbum tanto quanto melancólico por conta da doença ali do Freddie Mercury, que já estava bem avançada, mas temos aí então essas músicas extremamente interessantes que vão refletir sobre a vida e vão refletir sobre o que a gente pode fazer da vida, né? E Innuendo vai então dizer o seguinte: enquanto o sol estiver no céu e o deserto tiver areia, enquanto as ondas baterem no oceano e encontrarem a terra, enquanto houver um vento e as estrelas e o arco-íris, até as montanhas se desfazerem na planície, ó sim, nós continuaremos tentando pisar naquela linha fina. Nós continuaremos tentando sim, apenas passando o nosso tempo.
Enquanto nós vivermos conforme raça, cor ou credo, enquanto nós governamos por loucura, cega e cobiça pura, nossas vidas ditadas por tradição, superstição, falsa religião, através das eras e assim por diante. Né? Então ele vai falando através, e daí ele vai, nos últimos versos vai dizer o seguinte: se há um Deus ou algum tipo de justiça sob o céu, se há um objetivo, se há uma razão para viver ou morrer, se há uma resposta para as perguntas que nos sentimos compelidos a perguntar, mostre-se, destrua nossos medos, livre sua máscara. Sim, nós continuaremos tentando pisar naquela linha fina, nós continuaremos sorrindo, e seja o que for, será, será. Nós apenas continuaremos tentando até o final dos tempos. Essa música, para mim, fala da resiliência do ser humano, que é muito teimosa, diga-se de passagem. Nós, enquanto espécie, somos extremamente teimosos em sobreviver, né? Apesar de toda a merda que a gente vive todos os dias, apesar de toda a desgraceira que acontece, apesar de tudo, a gente sempre continua acordando no outro dia, a gente sempre continua tentando. Por quê? Porque a gente não tem mais o que fazer, né? A nossa vida, é isso que a gente tem que fazer. A gente continua sobrevivendo, a gente faz o possível para ser feliz, a gente leva um monte de revés da vida, mas a gente também consegue ver as coisas boas, a maioria das vezes, a maioria das pessoas. Então, pra mim, essa música, ela é engraçado que ao mesmo tempo em que ela é um tanto quanto pessimista, ela também é otimista, né? Porque diz ali que enquanto toda a porcaria continua acontecendo, e provavelmente vai continuar, ainda assim, não tem muito o que fazer, a gente tem que continuar tentando, né? Então, o livro que eu escolhi, na verdade, ele não é tão pesado assim, ele não é nada pesado, na verdade. Ele é uma espécie de fanfic bem escrita. É uma fanfic extremamente bem escrita, no sentido em que é uma continuação de um livro extremamente amado. Continuação não, né? Ela é uma outra possibilidade de um livro completamente amado, que é Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, mas que vai dar conta do ponto de vista de uma personagem que é esquecida no churrasco, que é a Mary Bennet. Esse livro, infelizmente, não tem no Brasil, não está traduzido ainda. Eu estou falando de The Other Bennet Sister, da Janice Hadlow. Gente, esse livro é muito bom, sabe? Ele tinha que ser traduzido, não sei porque não é. A minha edição é tão linda, ela é capinha dura, ela tem aqueles trenzinhos. Sabe quando o papel parece papel velho, papel antigo? Então, tipo, tem isso aqui. É muito gostoso, eu tô adorando esse livro, eu tô na metade dele, porque, meu Deus, como ele é longo, e a letrinha é minúscula. Ó, como a letrinha petitica. Mas ele é muito bom, sabe? E aqui vai falar sobre a Mary Bennet, que é aquela personagem que ela era feia entre as irmãs. Ela não tinha muita vivacidade, ela não gostava de dançar, não gostava de cantar, não gostava de nada. E a mãe dela sempre tratou ela com pouco caso porque ela era feia. Então, assim, dali não ia sair um bom casamento não, segundo a mãe dela, né? E a Mary, ela tá muito ciente do que ela tem que fazer, de que ela tem que se provar muito mais do que qualquer outra das suas irmãs, que são bonitas, como a Elizabeth, a Jane. Né? O que eu mais gostei desse livro é que ele não tenta reescrever Orgulho e Preconceito. Como a Mary mal aparece no livro, então a autora teve ali uma grande liberdade para tratar a história do ponto de vista dela. Então a gente não vê as mesmas coisas que está acontecendo em Orgulho e Preconceito. A gente vê a visão da Mary sobre alguns dos acontecimentos de lá, mas sobretudo dela vivendo sua vida da melhor forma como ela pode. E aqui, assim como em Inuendo, essa personagem vai tentar fazer o possível para continuar viva, para continuar relevante, para mandar fora a tristeza que dá nela de ser uma filha da qual a mãe não gosta muito. A mãe dela não dá a mínima para ela, não tem assim nenhuma... não encontra valor nela, né? Só que ela sabe que ela tem valor, ela sabe que ela tem o valor dela e ela vai continuar ali se melhorando, às vezes passando por um grande ridículo, porque a Mary, meu Deus, às vezes ela é bem ridícula, mas por falta de guia, por falta de possibilidades. Mas você acha que ela vai ficar parada esperando que as possibilidades caiam no colo dela? Claro que não, ela vai ficar ali, ai meu Deus do céu, como eu sofro. Não, ela vai atrás de fazer a vida por si mesma. Então isso é muito gostoso de ler. E quero continuar, eu não terminei ainda, mas eu creio
que vai terminar bem as coisas para a Mary, assim espero, porque ela merece, minha querida. E, sério, tô amando esse livro. Se vocês leem em inglês, leiam. É muito bom. Ele redime algum dos personagens irritantes de Orgulho e Preconceito, tipo Mr. Collins. E aqui temos uma visão de Mr. Collins e Charlotte que não tem no Orgulho e Preconceito, e eu adorei, porque eu amo Orgulho e Preconceito, é um dos meus livros favoritos da vida, e é sempre um prazer ler um bom livro escrito sobre essa obra, porque tem livro escrito sobre essa obra, meu Deus do céu, mas livro bom escrito sobre ela, aí já é outra coisa, e esse daqui é um dos livros bons escritos. Enfim, gente, chegamos ao final dessa delicinha de vídeo, pelo menos eu gostei, espero que vocês tenham gostado também. Eu quero muito continuar fazendo vídeos assim regularmente, sabe? Porque eu tava com tanta saudade de falar aqui com vocês. Eu nem respondi os comentários ainda, mas vou responder os comentários. Porque já li todos, óbvio. Mas eu ainda não respondi porque eu realmente não tive tempo, porque eu tenho, né, muitos empregos. Mas eu vou responder e vou tentar postar amanhã, que é domingo, ou seja, eu vou passar hoje, vou editar hoje o vídeo, daí eu vejo se eu consigo soltar amanhã pra vocês. E espero que não me abandonem, por favor não me abandonem, porque estamos aí na atividade, né, como diz o Chorão. Então assim, é isso, continuem por aqui, compartilhem se gostarem, curtam se gostarem também. E é isso, minha gente, até o próximo vídeo, tchau, tchau.